galera Pam, vai. pam, dararararara, igual a iCarly. Eu ia falar iCarly, eu falei, pô, não vou falar. Sei. Que é iCarly, pá, tá. Ué, você A quer? Eclésia. Pam, pam. Você que fica aqui? Não sou não. É isso mesmo. Tá Eu certo. boto lá no Você WhatsApp. clicou aqui já, né? Tá? Tá? Tá Tá. clicado? Tudo bom. Eu Vamos lá, coloco no galera. WhatsApp como agora que tá na reta do WhatsApp. Pô, consegui. Esse garotinho. Isso é inteligente. Isso aí. A razão de tudo. Dia número 7. Você olha? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Estamos chegando a quase uma semana concluída do nosso devocional, do nosso propósito, do nosso jejum. Nós somos muito gratos a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, tudo aquilo que o Senhor tem produzido no nosso coração. E nós deixamos o nosso coração, a nossa mente aberta para o mais do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor ainda tem para tratar nos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem para expor, né, de errado na nossa vida, para que a gente venha nos consertar. E nós estamos disponíveis e dispostos a cumprir com a Tua palavra, cumprir com os Teus desejos e descobrir tudo que o Senhor ainda tem para falar conosco. Então, que a nossa mente esteja em alerta, nós estejamos prestando atenção para que o Senhor consiga falar e que esse fruto possa frutificar, né, e não ser roubado, assim como a Tua palavra diz. Em nome de Jesus é isso que eu te peço e eu te agradeço porque eu tenho certeza que será uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. E a Ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11:36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16:4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência da sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor e a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do seu Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmos 17:1. Deus tem revelado a sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora no intermédio da igreja. A gente pode depois pegar esses versículos aí para dar uma olhada, para ver o que fala. Gênesis 3:8, Êxodo, papapá. Foi descrito como um fogo consumidor, numa nuvem, num trovão, numa fumaça e uma luz resplandecente. Também tem alguns versículos ali bom para a gente marcar. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa do sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. A glória de Deus pode ser bem mais observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus. Já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. E a palavra se faz carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus e ele faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol.
mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, a honrar a sua glória, a declarar a sua glória, a louvar a sua glória e a refletir a sua glória e viver para a sua glória. Também tem mais alguns versículos ali que é bom a gente depois dar uma olhada e grifar na nossa Bíblia. Lembrando que a foto está no grupo, então é só a gente dar uma olhadinha. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que... Quer continuar? Que podemos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Da camisa. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida, é verdade. Em todo o universo, somente 2 criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios e nós, pessoas. Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de render glória a Deus, verdade. Ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. E de maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio da nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43:7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida: glorificar o Senhor. E como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus, cumprindo seu propósito nesse mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Então, para a gente glorificar o Senhor, nós precisamos cumprir o propósito que Ele nos designou, cumprir a vontade dEle. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho, ou seja, coisas básicas do dia a dia. Os pássaros, eles glorificam no seu natural, porque foi o que Deus planejou para eles. E é a mesma coisa conosco. No nosso natural, nós podemos glorificar o Senhor fazendo aquilo que Ele designou pra gente. Porque vamos supor, Deus me manda trabalhar como médica. Mas eu falo: não, eu quero cuidar da casa, trabalhar com a internet. Eu tô errada. Não tô vivendo o propósito do Senhor pra mim. Então, não tô glorificando a Ele. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Ireneu disse: você não sabe nem. A glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Nossa, que frase linda. Existem muitas formas de dar glórias a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu na sua vida. Passaremos o restante desse livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor e o adoramos ao apreciá-lo. Disse C.S. Lewis: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias, a companhia de Deus. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. E essa semana eu até conversei com o Afonso que os 2 devocionais que eu tinha feito, né, antes desse aqui, tava falando sobre satisfação, né? Eu tô fazendo do Glorify e faço na minha Bíblia normal também. E é muito engraçado como quando o Senhor, né, tá se comunicando conosco, Ele se comunica de formas diferentes e às vezes Ele fala a mesma coisa. E tava falando sobre isso, sobre satisfação. Nós precisamos estar satisfeitos e contentes no Senhor. E naquele dia, né, eu orei, durante essa semana eu tenho pensado nisso, em como a gente precisa buscar essa satisfação. Porque isso faz toda a diferença. Quando a gente não está satisfeito, a gente reclama, a gente murmura, a gente não entende as coisas e aí fica por isso mesmo. Mas quando a gente encontra satisfação, prazer no Senhor, tudo muda. Adorar
É muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Raíssa trabalhar na união é um ato de adoração. Rebeca estudar no Rico Talento é uma adoração. Gabriel está no meio da política, importantíssimo. Ele está adorando a Deus, está glorificando o Senhor. Jonathan no seu trabalho, na loja, também está glorificando o Senhor. Então, se a gente for parar para pensar, a gente pode glorificar a Deus com a nossa vida e também com o nosso serviço, porque todos vocês, inclusive nós, estamos em lugares de influência e a gente encontra várias pessoas durante o dia que a gente pode pregar, às vezes a gente não prega. Usem todo o seu corpo. Romanos, às vezes também não é só nem pregar, é você ser. Sim. Porque a pior coisa de um crente é escutar, cara, eu não sabia que você era crente. Sim, verdade. Então você não acabar não tendo a essência de Cristo. E você precisa ter essa essência. Até lembrei aqui do pastor Max, uma vez ele pregando, ele falou isso, que ele tinha um vizinho, e aí, né, sempre falou normal com ele e tal. E aí o vizinho descobriu que ele era pastor. Aí falou pra ele, cara, eu não sabia que você era pastor. Tipo assim, a pessoa tá na mesma rua que você, frequenta as mesmas mercearias, padarias que você e não notou. E às vezes a pessoa também nem falou nada, né, com ele também não falou nada. Então, a gente vê que, tipo, a gente poderia estar transparecendo Jesus e poderia estar falando também, né, as duas coisas, no nosso normal, né, no prático e falando também. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz, usem todo o seu corpo como um instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Romanos 6,13. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando você nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar. A família de Deus. João escreveu o seguinte: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de quem já pensamos, dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: aceite uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. E o segundo mandamento é esse, né? Amar o próximo como a si mesmo. É a sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. Isso refere à honra a Ele. Jesus disse: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Esse é o ponto. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. Eu falo muito sobre questão de relacionamento e questão de amizade. Quando você está perto de alguém, você convive muito com aquela pessoa, você começa a ter traços daquela pessoa. Você começa a ter algumas brincadeiras que aquela pessoa... Vamos lá, exemplo, eu e Camille. Quando eu comecei a andar com Camille direto, assim, eu comecei a brincar do jeito que ela brincava e ela do jeito que eu brincava. A falar da mesma forma, a ter, tipo assim, uma ligação. Então, quanto mais você está conectado com Cristo, mais você fica semelhante a Ele. Porque você começa a perceber como Ele age, como Ele fala, como Ele é, e você vai começar a ter esse caráter. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Basicamente o que eu acabei de falar. À medida que o Espírito Santo está conosco no dia a dia, nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. Quando você aceitou Cristo como seu Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante da sua vida terrena, Ele dá continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. O que era velho se faz novo. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto de sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus.
Damos glória a Deus servindo os outros com os nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades, habilidades exclusivas. A sua vocação não é um acidente. De novo, a sua vocação não é um acidente. O que Deus te deu de dom não é um acidente. Você tem isso por um motivo. Muitas das vezes a gente não vai saber no agora qual é o motivo, mas tem um motivo. A gente tem até uma caneca que é escrito assim: Deus não errou quando te vocacionou. E é exatamente isso. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefícios de outras pessoas, assim como outros receberão habilidades. Muitas das vezes a gente passa por situações também tristes, catastróficas em nossas vidas, mas é porque Deus sabe que a gente vai suportar e para futuramente a gente ajudar pessoas que estão passando por aquilo lá, pela mesma situação. Porque é difícil você cuidar de alguém se você não viveu por aquilo. Então, Deus, muitas das vezes, ele vai fazer isso. Ele deixa você passar por algumas situações para te fortalecer para um futuro. Ele te dá alguém para você cuidar, para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajude com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredos. É egoísmo nosso se a gente souber a revelação que Deus é e querer guardar só pra gente. Ser medíocre, sei lá, cara. É como você tá num apocalipse zumbi, você tem um porão cheio de mantimentos e você deixa ele só pra você. Tem sua família toda morrendo e você deixa o porão com mantimento só pra você. Acho que é a ilustração perfeita. Você não quer dividir com ninguém. E dane-se todo mundo, você só pensa em você e na sua salvação. Sim. Enquanto você podia salvar um monte de gente. Só que, continuando nesse pensamento dela meio maluquinho, mas que faz sentido. Aí se você para pra pensar, você é uma pessoa no meio de uma multidão de zumbi. Pô, cara, não é pra você ir tão a fundo. Não, agora não. Agora a gente vai seguir esse pensamento dela. Mas aí você tem mantimentos ali e tal, pá. Mas imagina se vem 100 pessoas pra te ajudar. 100 pra pessoas. você ajudar. Em comunhão é muito mais fácil você conquistar as coisas. É muito mais fácil você fazer as coisas. E a gente passa por isso, por igreja pequena. Às vezes é uma pessoa que se levanta pra querer fazer tudo e tal. Mas quando toda a igreja se junta, é muito mais fácil honrar a Deus. A gente falou sobre isso ontem? Sei lá, a gente já Porque falou. eu li essa semana em Atos falando que nenhum deles passavam necessidade. Foi acho que a gente falou ontem. Foi em outro grupo. Não foi aqui não, foi em outro grupo que a gente estava conversando. Enfim, na época da igreja primitiva, eles não passavam necessidade, porque um abençoava o outro. Isso é generosidade, provisão do Senhor. Comunhão. Depois que conhecemos a verdade, Ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus a essas pessoas, ajudando-os a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. E a Bíblia diz: à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Ou seja, você está ajudando o reino. E com certeza, quando o dia do juízo final chegar, isso aí vai contar. Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos e etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me dessa hora? Pois foi com esse propósito que vim para essa hora.
Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. 2 caminhos, né? Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você, de nós. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da nossa vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida, apenas com ela a está destruindo. Mas se você perdeu sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Esse é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já recebeu. Nesse exato momento, Deus está convidando a gente a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para nós. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de só estar existindo. É muito doido. Quando você não está vivendo com o Senhor, você, vamos dizer assim, de forma íntima, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui da igreja, mas sempre tem períodos, né? Períodos de sequidão em que você só está indo na igreja, mas você não faz um devocional, você não ora, você não louva. E aí, nesse momento, aconteceu muito comigo, de eu achar que eu só estava existindo. Tipo assim, você acorda, você come, escova o dente, vai pra escola, vai pro trabalho, aí depois você volta a assistir uma série, ou estuda. Tipo assim, a vida fica monótona, fica tudo a mesma coisa, porque não tem sentido, não tem propósito, só existe propósito no Senhor. Porque nós existimos para a glória dele, e se nós não glorificamos a ele, se nós não nos relacionamos com ele, tudo perde sentido. Há pouco tempo aconteceu isso com a gente, né? Quando Sim. a gente perdeu o nosso primeiro bebê, a gente não queria nada com Deus, não estava lendo, não estava orando, não estava indo pra igreja, nada. Até que a gente tava indo pra igreja, mas era pouco, mais pra bater Mas, cartão. tipo assim, bater cartão. Aí teve um dia que a gente, tipo assim, fez nada. A gente virou um pra cara do outro, caraca, que vida medíocre. Medíocre, total. Tipo, passa hora e você, parece que o tempo não passa. Tipo, não Sim. tem sentido. Foi uma semana bem ruim. É, sim. E isso me fez lembrar... Esqueci já. Então, não vamos fez lembrar. Vamos seguir. Eu lembrei, mas foi um flashback. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo que você precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que recebem, os que creem em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Em primeiro, eu lembrei daquele versículo que ele fala que se até os pássaros não morrem de fome e tal, imagina nós que somos filhos dele. Algo assim, não me lembro certinho. Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoar. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Salvador e Senhor. Receba o perdão dos pecados, receba o Espírito Santo que o capacitará e cumprirá o propósito de sua vida. A Bíblia... Bora, amor. Vai pra outra. Ah, já sei que está escrito a Bíblia diz. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele e em tudo, a vida eterna, tem tudo, vida eterna e plena. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará o seu destino eterno. Eu queria que todo mundo fizesse isso agora. Fechasse os olhos, abaixasse a cabeça e dissesse assim: Jesus, eu creio em você.
Eu creio em você. E o recebo. E eu recebo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Uhul! São fogos. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Estamos aqui, né? Dia 7, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tudo isso é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. Tudo é para a sua glória. Gostou? E a Ele seja a glória para todos sempre. A Ele a glória. Eu me amarro em cantar louvores assim, cara. Porque, tipo, é a essência do evangelho. É o propósito. Se vocês verem, eu acho que vocês nunca vão me escutar, tipo, quem mandou largar a rede. Hoje quase que foi, né? Eu quero bênção, eu quero... É isso, eu gosto de cantar Tu és santo, 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 toma honra, toma glória, toma louvor. Porque é a essência do evangelho. Em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? E isso é muito importante, termos consciência da presença, consciência da glória. Mas acho que são um dos profetas menores, não lembro se é Abacuque. Fala, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Nós precisamos ter esse conhecimento da glória do Senhor. Percepção da glória do Senhor. Eu estou lavando louça, a glória do Senhor está ali. Estou fazendo um devocional com a galera da minha igreja, a glória do Senhor está ali. Estou assistindo uma série, a glória do Senhor precisa estar ali. Quando você tem esse entendimento, você começa a ver Cristo em qualquer lugar. Já teve várias vezes que eu tive que segurar o choro no trabalho, tipo assim, tava fazendo nada. Aí vem algo bobinho, o Espírito Santo vem lá e, tipo, fala algo simples e, tipo, caraca, olha onde Deus veio me achar, tá ligado? Tipo, eu não tava buscando por Ele, mas Ele quis vir falar comigo. Estar sensível aos pequenos detalhes, porque é nos pequenos detalhes que Deus se faz presente. A gente pode ver que hoje em dia não acontece mais as coisas grandiosas como antigamente, de coluna de fogo, descendo do céu e tal, mas ele se faz muito mais frequente do que antigamente. Antigamente era uma exceção estar com Deus. Hoje em dia você tem Deus a qualquer momento. E muitas das vezes a gente joga Deus... A gente tem o Espírito Santo em nós, né? Sim. Antigamente ele ficava preso à tenda, preso à nuvem. Não era qualquer pessoa que tinha acesso. Sim, hoje nós temos livre acesso. E hoje a gente tem esse privilégio e muitas das vezes a gente ignora esse privilégio. A gente tem que estar sensível aos pequenos detalhes. No sorriso de uma criança, uma pessoa falando bom dia para você e você retribuir de forma mais significativa, bom dia, que Jesus te abençoe, como que você tá, tipo assim, mostrar realmente interesse, mostrar que você é diferente, porque você tem algo diferente na sua vida, que é Cristo. Amém? É isso, amém. Tchau, galerinha do YouTube, nós vamos conversar. Bye, bye. Beijoca.